fala da África. Como que você foi parar na África? Essa questão do missionário Quanto lá. tempo na África também? Então vamos lá, vamos voltar aos atletas de Cristo. Pode ser. A minha conversão. Legal. Eu aceitei Cristo, comecei a andar, comecei a ir na igreja, comecei a entender um pouco do que era a igreja pentecostal, né? 6 meses depois eu conheci a minha esposa. 6 meses que você estava caminhando nesse... Com Cristo. Jesus ali. E numa das brincadeiras nossas, alguém falou assim, cara, você pode pedir tudo o que você quiser para Jesus, cara. Mano, o cara que não é bobo, mirei numa menina e falei, pai, é aquela. É aquela. Aí o pai falou, não, o que eu tenho pra você é algo muito melhor. Não é essa não, meu filho. Boa, hein? Boa. E aí, Garantiu. cara, nós começamos a andar junto e ela é filha de pastor. Ah, legal. Então ela foi, eu gosto muito dessa frase, cara. Ela foi educada pra casar com um pastor. Só que eu cheguei primeiro. Você furou a fila. Aí, pra mãe dela não ficar muito triste, Deus deu um pastor. Que é o filho? Não, eu. Ah, Então vamos lá, nessa história. Tá vazio, vazio, Nessa história toda aí de igreja, a gente tinha um modelo da nossa igreja, era um modelo celular. Logo que esse modelo foi parar no Brasil em 2000, a gente começou a trabalhar com ele. Então esse modelo celular, o que era? Reuniões em casas, tá? Atos dos apóstolos. Sim. Ou até antes disso, né? Mas pronto. E numa dessas reuniões em casa, estava eu, a minha namorada e a líder da reunião. Mas ninguém tinha ido. E aí Jesus ministrou no meu coração que ele tinha um continente para mim. E eu, não muito bobo, não ia falar isso para minha namorada. Vou para a África. E o medo de perder? Na hora, né? Se é pra França, se é pra um lugar mais chique, você fala, né? Mas, cara, isso foi tão bacana porque foi gerado no meu coração, gerou no coração do pastor da igreja, foi gerado na igreja. Então, nós estamos falando de 8 anos, cara. 8 anos o processo, você O fala? processo. Uau. 8 anos esse processo. Até que nós fomos enviados para a África. Uau. Muitas vezes as pessoas acham que o de repente de Deus, que acontece Sim. muito. Muito, é. Muito. Já vimos muito isso. Muito. As pessoas olham e falam, mas de repente, só que as pessoas não olham para trás. Não vê o processo. Não sabe o processo. E isso é uma das coisas em casa que a gente fala muito com os nossos filhos e nós aprendemos a conviver com os processos. Porque os processos, ele te direciona. Muito bom isso. Né? O processo te leva a lugares onde Deus quer que você chegue. E quando você pula alguma etapa dessa, você pode ter certeza que você vai voltar para o fim da fila. Yes. Sabe? Então, assim, aproveitem os processos que vocês estão passando, porque é eles que vão educar. E aí, passando por esse processo de 8 anos, nós fomos enviados para Moçambique. E em Moçambique nós ficamos 10 anos. 10 anos. Não foi 10 meses, 10 anos. Uau. O João é nascido lá, o João Henrique é nascido lá. Hoje em dia tem uma igreja, tem um projeto social. Vocês plantaram. A gente alimenta crianças, a gente tem um trabalho de ensinar marcenaria para as crianças também. Uau, que massa. Tem culto, tem alguns pastores e voluntários que saem do Brasil e vão para lá e aí cuidam da saúde física das pessoas, dentistas, médicos, acabam ajudando também nesse processo. E você foi para a área pobre da África, porque tem o sul da África, né, que é... Cara, é muito louco porque assim, durante esse período que nós passamos lá, nós convivemos muitos anos com os pobres, mas no finalzinho do nosso processo lá, eu convivi com filhos de presidente,
com ministros, por causa do lugar onde eu estava trabalhando. Eu comecei sendo preparador físico de uma equipe de basquete universitária. E quando você... Isso já depois de um tempo lá? Isso com 2 meses de África. Os caras legal. estavam... A faculdade estava montando um projeto de basquete e estavam procurando um preparador físico. Aí eu coloquei o meu currículo e consegui passar. Então, assim, eu cheguei, pela graça de Deus, a treinar a seleção moçambicana, a preparar a seleção moçambicana de basquetebol. Né? Eu vivi, eu tive um mundial universitário que eu vivenciei isso, umas Olimpíadas universitárias, né? Então, assim, é muito bacana, mas ao mesmo tempo você olhar e falar assim, a seleção tá treinando e a seleção não tem água para beber. Uau. Sabe? Em vários jogos nossos como equipe, a outra equipe não tinha água para tomar. Os caras vinham pedir água pra gente. Né? Então, assim, nós vivemos os extremos da África, o lado pobre e vivemos o lado rico da África. Uau, que doideira. E conta aí pra gente uma experiência que te marcou, assim, tanto do lado, né, que a gente sabe, né, o lado que você ministrou ali, que você viu talvez pessoas, porque a gente sabe que ali na África as pessoas são bem necessitadas, né, no sentido, e elas têm sede quando elas conhecem, né, Jesus ali, elas honram mesmo aquilo que a gente carrega, e elas são, né, a fé delas, né, atrai muito, a gente vê muita cura, pessoas sendo, né, tocadas. Muito. Então, eu acho que você deve ter vivido algumas coisas assim. A gente né? viveu coisas assim muito estranhas, né? Do tipo, chegar no mercado e olhar para a vendedora e os olhos dela tá rodando. Caraca, conta isso, cara. Como é que é isso? Não, cara, a gente tava entrando no mercado municipal Walmart. e Walmart da vida. E quando eu olhei pro olho da mulher, cara, o olho rodava, os 2 olhos dela rodavam. Uau. Então, assim, assusta. Minha mulher, durante muito tempo, ela foi amedrontada no psicológico dela. Ela levava a minha filha para a escola e, no trajeto, falava que ia roubar a menina. Quando ela fosse voltar para pegar ela de tarde na escola, a criança não ia estar lá. Uau. Ela teve uma opressão muito grande naquele lugar. Né? E um conto que eu acho legal de falar foi num campeonato nacional, final do nacional, nossa, lá de basquete. E nós estávamos numa cidade mais ao norte. E todo mundo aquecendo e daqui a pouco me entra um bode na quadra. Expiatório? Que isso? Quase isso. E era um ginásio, cara, razoavelmente grande, tava lotado, era a atração, né, cara, final do campeonato nacional de basquete. E o bode, eu olhando o bode, cara, e vendo aquela palhaçada acontecendo ali, cara. E falava, mano, ninguém vai tirar o bode daqui? Que bode é esse? Era aberto ou era fechado o lugar? Era fechado, cara. Era um espaço fechado. E eu falava, cara, quem entrou? Quem trouxe? Cadê o dono disso? Né? Faz parte da apresentação de abertura do que show. É isso, né, cara? E todo mundo, não, Anderson, isso aí eu acho que foi mandado por um bruxo. Uau, porque lá tem muito essa questão de bruxo, né? Então, o que a gente entende de bruxaria no Brasil, nós brasileiros, lá é... Não tem nada a ver. Lá é nível hard, né? Lá o negócio é... Então, cara, foi dando 5 minutos em mim, eu falei, peraí, cara, vamos acabar com essa palhaçada aqui agora. Faz uma buchada, pô. Passei a mão no bode e aí, cara, quando eu levantei pra ir tirar o bode, aí o estádio se calou. Porque, cara, isso pra eles não existe isso. Você mexer com uma coisa que é sagrado pra eles. Você entendeu? E eu levantei, mano, meti a mão no chifre do bode, vamos saindo de quem é, vamos aí que tem jogo e a vida precisa rolar. E assim, cara, aquele silêncio. Mas você imagina você sendo visto por milhares de pessoas, cara, e nem os olhos piscam. Uau. Que louco. Botei o bode pra fora e começa e que rola as coisas. Então, assim, são vários fatores, cara. A África é um... Não é pra iniciante. Não é pra iniciante. Cara, a gente não viu,
mas a gente soube de pastores orando e que bruxos caíram. Uau. De bruxos estarem voando e caírem. Uau. Cara, eu já ouvi tanta história doida assim, brother. Tinha um pastor amigo meu que ele tinha muito contato com a galera da África. E ele falava que os bruxos dominavam elefantes para ir atacar aldeias. Tipo assim, eles davam ordem para que elefantes fossem e atacavam aldeias e destruíam aquelas aldeias, cara. Era tipo assim, uma parada muito louca. Eu falei, caramba, bicho, isso existe? Isso... Eu falei, meu Deus, cara. É muito louco, né, cara? Porque tudo vem de lá. As pessoas... Quando a gente começou o nosso trabalho lá, alguns dos nossos membros ainda iam na casa dos vovôs, como eles chamam. Então sai do culto e passa na casa do vovô. Vovô são os bruxos, né? São os bruxos, são... Mas por quê? Porque isso é enraizado neles. Cultura. Isso tá, é cultural, cara. Por isso, cara, que eu digo, você que tem sede, fome por pregar o evangelho em outro lugar, um outro estado, uma outra cidade, uma outra nação, estude cultura. Cultura, né? Culturalmente falando, é muito louco, cara. Esse foi um desafio para você ou não? Tremendo, cara. Esse foi um grande aprendizado no meu ministério pastoral, cara. Uau. Grande, porque era eu e a Monique e eu. E a gente tentando ensinar as pessoas, né? E você tem alguma resistência. É um país muito machista. Quando nós fizemos um convívio dos irmãos da igreja e que os homens tiveram que lavar louça, eu quase apanhei das mulheres. Porque isso não existe, cara. Não existe. Homem não lava louça. Homem não lava louça. Homem é... Expulsa bode. Você entendeu? Quando, pra vocês terem uma ideia, a gente fazia churrasco, algumas coisas nossas lá, e nós começamos a colocar as crianças para comerem primeiro. Aquilo foi um choque para eles. Por quê? Porque as crianças comiam o que sobrava. E aí, quando sobra, né? E as próprias crianças, quando sentaram na mesa que tinha carne, frango para comer, que eles podiam ver a carne, para eles foi um choque muito grande, cara. Então, assim, é uma coisa estranha pra gente que viveu aquilo naquele momento, né? Porque a gente sempre aprendeu... Cara, é a mesma coisa que cantar parabéns. A gente coloca os bolos na mesa, as crianças passam assim, né? Bolo, brigadeiro, passa lambendo tudo. E a gente não dá pra eles. Era a mesma coisa, cara. Uau.